oração de gratidão. Topas? Agradecer a Deus. Eu e você do seu jeito, eu do meu jeito. Orar, agradecer a Deus. De que forma que a gente vai fazer isso? Da melhor forma, Deus está aqui. Se você lembra de alguma coisa que Deus fez por você nesse ano, agradeça. Por exemplo, há pouco aqui na ministração do louvor foi dito, nós estamos vivos. Amém? Nós estamos vivos. Então, só isso já é um grande motivo da gente agradecer a Deus. Eu acredito que todos, durante o ano todo, apesar da crise, comeram. Café da manhã, bastante, o cidadão falou ali. Café da manhã, almoço, de jejum, jantar, enfim. Sim ou não? Comemos ou não comemos? Outro motivo para agradecer. Todo mundo está vestido aqui. Se é nova, se é velha, é roupa. Estamos vestidos. Isso é bênção de Deus. Temos uma casa para morar. Aluguel ou própria, ou financiada. Temos uma casa para morar. Temos uma cama para deitar, um colchão para deitar. Temos um travesseiro para encostar a cabeça. Como disse Davi, no meu caso é assim, não sei no teu, mas eu repito a oração de Davi. Ele disse: Senhor, eu te agradeço porque eu deito e durmo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Então, te dei algumas dicas, nós vamos agradecer a Deus. Se você pode, só com uma atitude de fé e gratidão, coloque as mãos assim no seu peito. Você que está em casa, se você também quiser participar, agradeça aí do teu jeito, da tua forma a Deus, porque Ele está aqui, Ele também está aí. Vamos orar juntos? Agradeça a Deus do teu jeito aí. Obrigado, Deus, por este culto de ação de graças. Obrigado, Senhor, porque como disse há pouco, se dormimos, se acordamos, se deitamos, se levantamos, se temos um travesseiro, lençóis, cama, se temos, ó Deus, sofá, se temos pratos, talheres, copos, se temos a água encanada em casa, pura, se temos alimentos, se temos, ó Deus, um lugar para morarmos, se temos saúde, Deus, tudo vem de Ti, graças ao Senhor. Por isso que, ó Deus, nós rendemos ação de graças a Ti. Te agradecemos, ó Pai, como nós cantamos aqui, por tudo que és para nós, um Deus amoroso, um Deus provedor. Obrigado pela provisão deste ano. Ó Deus, como eu disse há pouco, mesmo em tempos de crise, o Senhor proveu. O Senhor fez coisas tremendas aqui neste ano. Ó Deus, obrigado, porque não faltou recursos para a obra, não faltou recursos para os irmãos. Ó Deus, a maioria esmagadora desta igreja trabalha. Em meio a tanto desemprego, a maioria está trabalhando. Ó Deus, a maioria está com a saúde perfeita. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pela minha família, pela vida de minha esposa, que esteve sempre e está sempre ao meu lado. Obrigado pela vida, ó Deus, do meu filho, minha nora. Obrigado pela alegria de ter o meu neto Gabriel junto da gente. Obrigado pelos meus irmãos, o Marcos, a Rose. Obrigado também pelo Bani, pela Brooke, pela Thalita. Obrigado, Senhor, pelos meus cunhados. Nós tivemos o privilégio de semana passada estarmos juntos. O Estevão, a Débora, a Estela, o Renato, o Júlio, a Viviane, a Marli, o Paulo. Obrigado, ó Deus, pelos meus sobrinhos.
Obrigado porque também há 2 semanas atrás, 2 deles estiveram aqui para a gente tocar juntos e adorar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus amigos. Não são muitos, mas os que tenho são amigos. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos em Cristo espalhados por toda esta terra. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor abençoe a cada um deles, alcance a cada um deles. Que o Senhor traga sobre eles, ó Deus, a tua bênção, a tua unção. Deus, eu oro também e te agradeço. Te agradeço, Senhor, pelo ministério aqui desta igreja. Te agradeço, ó Deus, pela vida do pastor Paulo, pela vida dos presbíteros aqui, o Jackson, o Emerson, o Valmir, a presbítera Laís, tua serva. Obrigado pelo diaconato, ó Deus, todos os diáconos, diaconisas. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida dos irmãos que nos ajudam ali no som, na filmagem. Ó Deus, os irmãos que ajudam na estrutura, na limpeza. Os irmãos que prepararam marmitex, os irmãos, ó Deus, que prepararam também as cestas básicas, os irmãos que doaram. Ó Deus, eu só tenho que te agradecer. A obra é tua, é o Senhor quem faz, quem realiza. Nós somos apenas instrumentos, ó Deus, e quando nos dispomos, o Senhor nos usa. Obrigado, ó Deus, obrigado pela saúde, obrigado, ó Deus, pela tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Esta obra pertence ao Senhor. Se nos permitir, ó Deus, ano que vem vamos completar 25 anos. Foram, ó Deus, 24 anos, quase 25 anos de luta, de dificuldade, sim. Tivemos problemas, pessoas saíram, outras chegaram, mas a obra continua, ó Deus. Tivemos o privilégio de, ó Deus, estendermos a igreja até Itapetininga, até Botucatu. Obrigado pela vida, ó Deus, do pastor Marcos, da Amanda lá em Itapetininga, pela vida do pastor Josué, da pastora Raquel, do pastor Rodrigo, dos irmãos obreiros lá de Botucatu, os irmãos obreiros de Itapetininga, que também trabalham, ó Deus, que também preparam marmitex e entregam, e estão ganhando vidas com isso. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque nós encerramos este ano debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. A ti, ó Deus, nos rendemos. És o nosso Deus, és o nosso Senhor, és o nosso pastor. Não há outro além de ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus, o nosso Deus. Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus. Amém, amém. Ainda em pé, vamos orar pela palavra do Senhor. Ainda em oração, feche os teus olhos, falemos com o Pai. Senhor, eu quero falar aquilo que creio colocaste em meu coração. Este tema ardia e arde no meu coração desde o final de semana. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de, durante este ano, trazer ministrações aqui sobre esta igreja. Obrigado pelas pessoas que têm sido alcançadas também através da internet, através da rádio lá em Petrolândia, a Rádio Aliança, que, ó Deus, disponibilizou no horário da noite para transmitir o culto ao vivo da noite de domingo. Ó Deus, estas pessoas que nos ouvem lá e que no próximo domingo, se nos permitir, estarão ouvindo, ó Deus, que elas continuem sendo alcançadas, abençoadas. Obrigado pela tua palavra, Deus. Mais uma vez vamos estudá-la nesta noite. Fala, Senhor, conosco. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que nada venha atrapalhar e interferir aqui neste momento. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém.
Por favor, pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, maestro. Tema de hoje: eu sempre estarei com você. Durante a existência da humanidade, Deus sempre se importou com os humanos, com o povo. Deus sempre demonstrou amor e misericórdia, sempre. Desde a criação, Deus estava presente com Adão e Eva todo dia, até o dia que eles pecaram. E ainda assim, mesmo pecando, mesmo sendo banidos daquele lugar glorioso, ainda assim vivendo nesta terra, Deus estava presente sempre com eles. Deus nunca os abandonou. Quando Caim e Abel foram apresentar ofertas ao Senhor, o texto de Gênesis diz que Deus não se agradou, a tradução diz isso, da oferta de Caim, e ele se entristeceu, se enfureceu. E Deus é tão bom que quando terminou aquele culto, e cada um foi para um lado, Deus foi e falou com Caim, dizendo para ele: escuta, por que o teu rosto desfigurou? Por que você ficou assim? Olha, toma cuidado, porque o pecado bate na tua porta, e se você não tomar cuidado, ele vai dominar você, e cabe a você dominar. Deus estava lá com Caim e Abel. Então por que Deus permitiu que Caim matasse Abel? Se Deus estava lá, sim, Deus estava. Deus falou com o homem, Deus havia dado o livre-arbítrio, Deus deu para eles o mesmo direcionamento através dos seus pais, o mesmo ensinamento, só que um tinha uma vida e o outro tinha outra. Apesar de todas essas questões que a gente lê na Bíblia, e eu quero repetir que eu acabei me esquecendo, na portaria tem aquela programação de leitura da Bíblia para o ano todo de 2021, se você quiser ler a Bíblia inteira. Pastor, mas uma delícia, você vai gostar, principalmente quando chegar no livro de Provérbios. Leia para você aprender, para você conhecer e para você não ser enganado. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais sábio você será, menos enganado você será. Amém? Está na portaria, é só você pegar se você quiser. Mas apesar de todas essas questões que os nossos irmãos passaram no passado, viveram na verdade no passado, Deus sempre estava presente, sempre. Deus nunca saiu um pouquinho para descansar, Deus nunca saiu um pouquinho para ir para a praia, para tomar um café, para bater um papo com os anjos. Não, Deus sempre está presente. Aí você fala assim, mas então hoje, nessa pandemia, nessa coisa que o mundo vive hoje, em meio a esse caos, Deus está presente e Ele cuida daqueles que o buscam. Deus está presente. Na época do profeta Isaías, Deus via um povo que estava distante dele, um povo que virou as costas. Você sabe, eu sempre falo aqui, povo é povo. Povo, quando tudo está bem, a tendência é se afastar um pouco da presença de Deus. Como eu disse ainda ontem, conversando, almoçando com um amigo, eu perguntei para ele como ele estava, ele falou durante um bom tempo como estava, e no final ele disse, eu às vezes deixo de ir na igreja, e eu já sei, né, porque quando tudo está bem, a gente às vezes deixa de ir na igreja. Eu falei, pois é. Será que é preciso acontecer alguma coisa ruim para a gente ir à igreja e louvar a Deus e agradecer a Deus? Enfim, naquela época o povo, que é povo, eles estavam distantes do Senhor. Eles chegaram até a questionar Isaías, dizendo assim, um dos textos do livro de Isaías nos traz essa descrição.
O povo chegou a falar assim: Isaías, por que que Deus encolheu a mão dele e não está nos abençoando mais? Isaías respondeu: não, Deus não encolheu a mão, Deus não saiu de cena, Deus continua o mesmo, sentado no seu trono de glória. O que aconteceu é que vocês, por causa dos seus pecados, por causa das suas atitudes, vocês que se afastaram de debaixo da potente mão de Deus. Deus continua o mesmo. Numa certa ocasião, numa questão que eles estavam vivendo, Deus falou para o povo, através de Isaías. Acompanhe aqui no telão, Isaías capítulo 43, versículo 2, diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Por quê? Porque Deus sempre está presente. Se você olhar, por exemplo, eu falei sobre isso domingo, aqui citei na verdade isso domingo, aquele relato bíblico de Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto diz que Deus livrou eles, mas Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou aqueles homens na fornalha. Eles estavam com a vida ali para ser tiradas. Mas a palavra de Deus mostra um relato que o rei ficou embasbacado. Foram jogados 3, e os guardas que foram jogar esses 3 amarrados dentro da fornalha, eles morreram queimados de tão quente que estavam. E de repente os 3 caem lá dentro, e de repente, segundo o texto, queima-se as cordas, eles começam a andar livremente, e o rei fala assim: escuta, mas vocês não jogaram 3? Por que que tem um quarto ali que parece um Deus, parece um santo? Quem que é aquele? Poxa, tirem eles de lá. Por quê? Porque Deus na fornalha estava presente com eles. Aqui, quando Deus fala para Isaías, Isaías 41, 10, Deus disse através de Isaías para o povo: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita. Eu faço assim porque eu sou canhoto, com a minha mão direita vitoriosa, diz o Senhor. Na época de Josué, Moisés tinha morrido. Josué assume, e ele fica assim, Deus chama ele e fala: Josué, agora é você. Eu? Sim, você. Mas eu, Senhor, Moisés, era ele que era o cara, ele que tinha um relacionamento com o Senhor, e ele falou: não, agora é você. Josué 1,5, Deus disse para ele assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Em Josué 1,9, Deus continua falando com ele e diz assim: não fui eu que te ordenei? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O povo que saiu do Egito, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, Deus falou através de Moisés para eles assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Palavra de Deus para aquele povo. Na época de Jeremias, Deus falou ao povo que era povo, que estava distante, que vivia entre altos e baixos, que ora confiava, que ora desconfiava, que ora servia, que ora deixava de servir.
Jeremias capítulo 18, versículo 20, Deus disse para o povo através de Jeremias: eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Numa outra ocasião, um certo homem chamado Gideão, que tinha sua vidinha, vivia a sua vidinha ali com medo de ser pego, de ser preso. Já não havia mais esperança naquela região. Em Juízes capítulo 6, versículo 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se a gente arremeter agora para a época de Davi, Davi na sua época, nós já estudamos muito neste ano sobre Davi, o relacionamento que ele tinha com Deus era tão profundo, tão claro. E no Salmo 27, 10, eu peguei 2 salmos aqui, mas ele tem outros tantos, mas no 27, 10, ele escreveu assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Em outras versões, o Senhor está comigo. No Salmo 23, versículo 4, ele escreveu: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olhando esses textos, analisando esses textos, tem outros tantos textos das épocas que se passaram, de pessoas desta terra. Se você ler os textos antigos, você começar a ler a Bíblia, você começar a vasculhar, se você começar a interpretar, você vai ver que tem coisas tremendas reveladas na palavra. Você vai ver que existiram pessoas que mesmo em épocas de crise, de dificuldades, de lutas, de enfermidades, de quase morte, essas pessoas confiaram em Deus, dependeram de Deus. Por quê? Porque Deus sempre estava presente, Deus sempre estava com eles. O povo que saiu do Egito, a maioria não acreditava, apesar de ver Deus se manifestando como uma nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite. Ainda assim, a maioria não acreditava que aquilo ali poderia ser algo parecido com Deus. E por isso que muitos deles sucumbiram. Por que a gente vê hoje, nos nossos dias, muita gente também que se diz cristã sucumbindo? Ora, eu só tenho que entender que falta um pouco de relacionamento mais profundo com Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus profundamente, meus irmãos, algumas coisas maravilhosas começam a acontecer nas nossas vidas. Pastor, mas foi um ano difícil para mim. Para mim também foi, irmãos. Para mim também foi. Como eu disse ontem, conversando com um amigo, na hora que ele me perguntou: e aí, como tem sido com você? Eu falei: para mim tem sido um ano difícil. Um ano de muita dificuldade, de lutas. Falei para ele: você não sabe a luta que nós passamos. Por exemplo, quando estava aqui com as portas fechadas, culto online, a luta para ter gente na transmissão. A luta de quinta-feira, teve culto de quinta que a gente chegou aqui, eu cheguei 7h30 e chegou gente 7:55 na correria para começar às 8. Você estava em casa, você assistiu e tal, mas você não sabe a luta que foi para colocar no ar. Você não sabe a luta que foi para atender algumas pessoas. Você não sabe o tanto de gente que tínhamos na igreja, e hoje nós temos a metade na igreja que frequenta. Metade da igreja hoje não vem mais. Mesmo assim, com esta metade da igreja, nem todos são dizimistas, são ofertantes. Mas os que fazem parte dessa metade e contribuem, ainda assim com poucos, Deus sustentou a obra dele, Deus mandou recursos. Por quê? Simples. Porque eu sempre acreditei num dos textos mais clássicos da Bíblia.
E como eu disse, isso ardia no meu coração desde a semana passada, porque toda vez que eu leio esse texto, alguma coisa nova vem na minha mente. E eu, clamando ao Senhor, orando, pedindo ao Senhor, algo que pudesse falar aos nossos corações. Por quê? Porque a gente está vivendo crise ainda. Agora chegou a notícia, hoje chegou uma notícia que a Organização Mundial da Saúde já aprovou a primeira vacina contra o Covid. Só que a vacina do Covid, apesar de ser aprovada, já existe uma outra variante da Covid. Existem pessoas morrendo no mundo, existem pessoas que se suicidaram por causa de ficar trancados dentro de casa. Existem pessoas, como eu disse, aqui da nossa igreja, inclusive, que ainda tem medo de vir à igreja. Ou seja, num tempo desse, o que fazer? O que falar? O que pregar? Porque parece que tudo que a gente prega, fala, parece que não convence. Mas a igreja não vive só de palavra, a igreja vive também da presença de Deus, e Deus e a sua palavra se manifestam, e tem acontecido isso aqui nesta igreja, porque Deus tem manifestado o seu poder e a sua presença aqui. E nessa crise, nessa dificuldade, nessa pandemia, eu ouvi de um jovem, 2 meses atrás, eu não acredito que Deus exista, não acredito, porque se Deus existisse, nada disso que está acontecendo teria acontecido. Na verdade, até eu digo para o senhor, pastor, eu nem acredito na Bíblia, eu não acredito nas coisas que se fala na igreja. Desculpa, mas eu estou sendo sincero. Eu falei, ótimo, obrigado por você ser sincero. E eu não vou nem discutir com você, porque você é jovem, você não tem entendimento do que você está falando. Eu tenho as minhas convicções, e elas não vão mudar por aquilo que você está falando. Eu creio em Deus, eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele é capaz de fazer, eu sei, eu vivi isso. Então, o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, eu não sei como é que vai ser o ano que vem. No final do ano agora, hoje mesmo, mandei e recebi várias felicitações. Irmão, feliz ano novo, que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida, que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam depositadas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Glória a Deus! Eu recebi vários hoje. E você vai dizer, você acredita? Eu acredito quando alguém deseja coisa boa para outro. Só que eu também recebi um vídeo de um pastor de oração, que ele disse o seguinte, gente, do ano de 2021 vai vir uma praga maior do que essa. Sabe qual o conselho que eu te dou? Ore mais, unja a tua casa, unja a tua vida. Você fala assim, mas você acredita nisso, pastor? Irmão, independente de quem está falando, se é verdade ou mentira, eu não sei como vai ser 2021. Quando nós começamos 2020, se vocês lembram, no culto da virada do ano passado, a gente orou aqui, a gente apresentou projetos diante de Deus, nós queríamos fazer um culto de ação de graças no aniversário da igreja, lembra-se? Em março, estava tudo programado, tudo certinho, pregadores convidados, a gente tinha programado fazer algumas coisas, a gente queria fazer um culto especial na Páscoa, com o coral cantando, a gente queria fazer 6 dias em julho, como vamos ter agora, se Deus permitir, em janeiro. A gente tinha vários projetos de evangelismo, de crescimento, projetos pessoais que eu tinha e tenho ainda no coração, foi tudo apresentado. E as mesmas felicitações que eu recebi ano passado, eu recebi esse ano. E mesmo com todas as felicitações de que o novo ano será um novo tempo, será um novo momento, que Deus te abençoe, que aquela musiquinha que se canta, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, e
e tudo se realize no ano que vai nascer. Tinha uma pessoa que eu conheci que ele tinha esse disco furado nessa parte. Muito dinheiro, no muito dinheiro, no muito dinheiro, no muito. Ficava assim. Acho que ele fez um risco justo para ficar repetindo essa parte. Que é o sonho de todo mundo. Começar um ano, tudo pago, tudo legal, vai começar o ano amanhã, daqui a pouco. Aí já na segunda-feira, você já tem conta para pagar. Sim ou não? Alguém está terminando o ano aí com 100 mil reais na conta? Se tiver, fala comigo depois, por favor. Domingo eu vou contar até um testemunho aqui, que depois eu acabei brincando, mas vou contar domingo aqui. Começa tudo de novo. Como é que vai ser 2021? Não sei. Como é que vai ser essa crise? Não sei. Será que o governo atual vai permanecer? Será que ele vai conseguir reverter? Não sei. Será que essa pandemia vai acabar ou ela vai criar outras variantes? Não sei. Será que as coisas que estão acontecendo no mundo, ainda hoje li uma notícia, que existe um lugar nos Estados Unidos, uma igreja satânica, que no último mês realizou 2.000 abortos. Mulheres entregando crianças para o diabo. Como é que vai ser, por exemplo, na Espanha, que algumas igrejas lá, algumas pessoas estão contra o cristianismo? E uma igreja evangélica de muito tempo lá na Espanha, amanheceu ontem com 30 ratos mortos pendurados na porta da igreja. Por que 30? Chegaram à conclusão que seriam as mesmas 30 moedas que foi paga para entregar Jesus. Ou seja, como é que vai ser isso o ano que vem? Será que a gente vai conseguir no ano que vem reabrir sem essas placas de distanciamento? Até quando nós vamos ter que vir ao culto e usar máscara? Até quando a gente vai ter que vir ao culto e não vai poder se abraçar, se beijar? Até quando? Não sei. Não sei, não faço a mínima ideia. Eu gostaria que isso terminasse hoje. E na minha cabeça esse desejo é tão grande, que hoje aconteceu um negócio fantástico aqui. Começou o culto, eu olhei para cá, não vi o gasofilácio. Aí eu chamei a irmã, falei, irmã, avisa o nosso irmão diácono Valdir para ele colocar o gasofilácio, que acho que esqueceram de colocar o gasofilácio. Aí ele veio correndo e colocou, aí veio a oferta, falei, Jesus, a gente não está vindo aqui, ainda está recolhendo. Você vê como é que está a minha mente, desejosa de acabar, para a gente passar aqui na frente e ofertar. Mas eu não sei quando a gente vai voltar a fazer isso aqui. Eu não sei, eu não tenho respostas para isso. Mas uma coisa eu sei, e eu quero encerrar falando sobre isso. Tem um texto em Mateus 28, vai aparecer aqui no telão, você não precisa nem abrir, versículo 20, a parte B. Uma promessa de Jesus. Jesus disse assim, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como é que vai ser 2021? Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei. A partir de hoje, meia-noite, começa um novo ano, um novo ciclo, um novo tempo, uma nova oportunidade que Deus nos dá de viver mais um ano. Como vai ser? Não sei. Sonhos? Eu tenho, eu já orei. Terça-feira mesmo, estava aqui orando. Senhor, tem um sonho da igreja crescer. A gente tem um lugar melhor, para atender mais pessoas. Tem um sonho de ver a associação agindo mais. Precisamos de pessoas para assumir, para fazer o trabalho. A gente precisa de gente nova. A gente precisa de mais músicos, mais cantores. A gente precisa de gente que possa até contribuir mais, para a gente alcançar mais, para a gente fazer mais. A gente precisa de mais obreiros. Aí você fala assim, poxa, você orou tudo isso dessa vez? Não, irmão, eu estou orando sobre isso já faz uns anos. E eu esperava que esse ano, 2020, isso ia acontecer.
Mas eu falei para o irmão que almoçava com ele ontem, um amigo disse assim, cara, a minha vida é essa, eu estou contando com quem está indo na igreja, eu estou pregando a palavra, eu estou orando, aquilo que Deus tem permitido fazer, eu estou fazendo, com poucos, mas estou fazendo, mas pelo menos algumas pessoas têm sido alcançadas, tivemos batismo nesse ano, dia 3 inclusive haverá batismo aqui de mais pessoas, no domingo da ceia, a gente está fazendo o que pode fazer. E ele disse assim, como é que vai ser o ano que vem? Olha, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Eu gostaria que lá para o dia 5 de janeiro viesse um decreto do governo, dizendo o seguinte, assim, está tudo liberado, não precisa usar mais máscara, não precisa usar mais o álcool gel, todo mundo foi curado, ninguém está morrendo mais disso, pode trabalhar à vontade, pode reabrir tudo, é o que eu gostaria. Mas não vai ser assim. Agora, uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Pode acontecer o que acontecer no ano que vem, como aconteceu esse ano. Pode até vir uma praga pior, como foi dito por esse pastor, para o ano que vem. Mas uma coisa eu sei. Em meio à pandemia, em meio à crise, eu creio na palavra de Deus. E Ele disse, eu estarei sempre com vocês. Qual é a dificuldade? Não sei. Qual é a crise? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus 13:5, para encerrar. Esse texto me chamou a atenção. Porque a gente vive esse frisson hoje de ganhar dinheiro, de ficar rico, de comprar coisa. Esse amigo mesmo estava me dizendo, estou pensando em comprar uma casa num outro lugar. A gente vai para lá, inclusive, nesse final de ano, ver e tal. Eu falei, amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Uma outra pessoa da minha família comprou uma casa também num outro lugar. Glória a Deus, que bom. Eu quero mesmo viver, tal. Amém. Mas eu sei que tem muita gente que está correndo atrás de dinheiro. E Hebreus 13:5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Para edificar a tua fé do domingo, você vai ouvir ao menos 2 testemunhos aqui que provam isso aqui. Que quando você busca Deus, quando você está na presença dEle, Deus não te abandona, Deus não te deixa, Deus não te falta. Por quê? Porque nessa crise, Ele esteve cuidando da obra dEle aqui nesse lugar. Todas as orações que eu faço de terça, às vezes de domingo, às vezes em casa, eu falo assim, Senhor, a obra não é minha. Eu não sou dono da comunidade livre em Cristo, longe disso, nem tenho a pretensão de ser. A obra é de Deus, amanhã ou depois eu passo, mas a obra dele permanece. Por quê? Porque Ele é o dono, Ele que sustenta. E quando nós estivermos ligados a Ele, quando nós crermos, porque Isaías acreditava, Jeremias acreditava, Gideão acreditou, Josué acreditou, Moisés acreditou, Davi acreditou, pois eu também acredito que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está conosco, Ele é o nosso Deus. Ele está aqui hoje. Nós vamos embora, Ele vai continuar conosco. Nós vamos dormir e acordar amanhã, se Ele permitir, Ele vai estar conosco. Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia, aleluia.